Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mila Scassi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Essa voz de sono porque eu decidi levantar um pouco mais cedo hoje para aproveitar enquanto meus bebês estão dormindo, pra gente bater um papo melhor, mais tranquilo em relação à minha gestação. Quais são os planos, o que a gente pretende fazer, o que é necessário fazer até o bebê nascer. E eu resolvi fazer esse vídeo mais assim, tranquila, sozinha, pra gente conseguir conversar melhor. O dia que tá amanhecendo, já amanheceu na verdade, né? Aí eu adoro essa parte do dia, é muito gostoso. Porque eu lembro muito quando eu ia caminhar, obviamente que eu não ia esse horário, né? Porque agora é bem cedinho. Mas quando eu ia era umas 7 da manhã, era muito gostoso, gente, era muito bom mesmo. Então, gente, eu até anotei aqui algumas coisas pra mim não esquecer e não me embaralhar, porque às vezes são tantas informações que em alguns vídeos eu termino o vídeo e falo, nossa, esqueci de falar tal coisa, que é importante falar. Então, vamos lá. A primeira parte, eu vou falar o que eu senti nos primeiros meses, porque foi uma gestação muito diferente pra mim, né? Eu sou mãe de 3 filhos. Ai, tá aqui a blusinha da minha mãe. Eu que sou mãe de 3 filhos, tô na quarta gestação, então essa quarta gestação pra mim foi assim algo muito diferente, porque antigamente quando as pessoas me falavam, nossa, eu senti muito enjoo, eu senti muito isso, eu senti muito aquilo, eu dizia assim, gente, eu não sei o que é enjoo, não sei mesmo, porque nas minhas gestações era tudo muito tranquilo, muito sossegado, eu não sentia enjoo, não sentia nada disso. E nessa gravidez, isso nas 3, tá? Só do Heitor que eu senti uma leve queimação, mas não era nada desesperador, não. Eu lembro que foi assim quando a gente inaugurou a padaria, né? Eu descobri a gravidez. Eu lembro que eu sentada na cadeira só ficava assim, ó, com os cotovelos encostados no joelho, porque incomodava, era chato, mas não era nada assim insuportável, não. Tanto é que eu trabalhei tranquilamente o tempo todo, não faltei um dia. Então, gente, o que acontece? Então, pra mim, era surreal a pessoa falar que passou muito mal, que vomitou, que até hoje não conseguia ver tal coisa que lembrava, né, que passava mal. E o que acontece? Essa gestação pra mim foi assim. Por que eu fiz o teste de gravidez também? Porque estava atrasado, pouquíssimos dias, mas estava atrasado. Mas o que eu estranhei no meu corpo foi os meus mamilos que começaram a doer. Isso não era coisa normal. Quando eu estava prestes a descer a menstruação, eu senti isso. Foi uma coisa que me deixou em alerta. Gente, a gente que é mulher, a gente conhece nosso corpo, a gente conhece cada detalhe do nosso corpo, pelo menos, né? Eu acho que toda mulher deveria ser assim. Mas, então, eu já senti essa diferença, sabe? E só que eu não sei se foi psicológico também, porque aí depois que eu comecei, que eu fiz o teste, que deu positivo, acho que questão de uma semana depois eu comecei a passar muito mal. Também não sei se foi o nervosismo também, né? Porque eu comecei a passar muito mal. Eu não podia sentir nada de fome, gente, nada de fome, real isso. Eu não podia sentir nada de fome. Eu comecei a não deixar faltar laranja em casa, porque eu não podia sentir fome, que eu tinha um desespero de comer, eu não podia ficar sem comer. Eu não podia, tipo assim, se começasse a me dar fome, não dava tempo de preparar um café e buscar um pão, algo do tipo, sabe? Eu tinha que ter uma coisa pronta ali, porque era um passar mal muito ruim. E eu passava tanto mal que eu comia e continuava passando mal. Então eu vou dizer que foram os 3 primeiros meses, porque agora tá mais tranquilo, né? Acredito que em janeiro eu tô entrando no... Gente, eu não sei, eu só vou saber com ultrassom. Mas pelas contas, pode ser que ou eu estou entrando no 5º mês agora em janeiro, vou entrar, né? Porque a gente tá no início, isso é mais pro final. Ou eu tô entrando no 4º mês, mas acredito que seja o 5º mês. Então eu sentia muito enjoo,
Nos 3 primeiros meses, pra mim, foi o pior. Em dezembro eu ainda senti, mas foi menor. Foi diminuindo e ainda às vezes eu sinto. Aí, o que acontece? Eu comecei a deixar laranja em casa. Deixar laranja porque tinha hora que eu sentava no sofá, descascava 3, 4 laranjas. Tudo bem que o Heitor também ama laranja, também comia comigo. Mas dizer que ele chupava uma e eu era as 3, porque era uma coisa desesperadora. Eu nunca fui de ficar assim deitada, jogada na cama assim, sabe, de passar mal, porque eu sou uma pessoa elétrica. E eu realmente passei alguns dias assim que depois do almoço eu tinha que deitar e ficava aquela coisa, porque, gente, quem tem filho não consegue ficar deitada, gente, porque tem muita coisa pra fazer, a gente vive pra eles. E eu ficava deitada ali, me martirizando, ai, gente, meus filhos, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e eu tô aqui deitada. E, enfim, gente, foi difícil, porque eu passei muito mal. Teve até dias que eu pensei em ir no hospital, passar num pronto-socorro, pra ver se estava tudo bem e tal, porque pra mim não era normal. Outra coisa que pra mim foi anormal na gestação foi algumas dores que eu senti, tipo cólica, e eu acho que pode ser por conta desses policistos, né? Eu conversei com a enfermeira, tá, gente? A culpa não é minha, que eu ainda não comecei o pré-natal. É um pouco também, né? Porque eu demorei, mas enfim. Mas eu passei tudo o que aconteceu comigo, eu expliquei pra doutora tudo o que aconteceu, pra enfermeira que me atendeu. E, né, ela também acha que tá tudo bem, que é normal, sente cólica nos primeiros meses. Tem mãe que sente na maior parte da gestação. Obviamente, gente, cólica, pequenas cólicas, intervalo, nada de uma coisa constante, né? E nessa gestação foi tudo muito diferente pra mim. Quando eu engravidei, eu tava correndo, eu criei uma rotina de caminhar e correr, e eu tava amando essa rotina, gente, eu tava amando real. E eu precisei parar porque eu tava com medo de passar mal na rua, porque quando eu saía pra caminhar, eu não comia nada, e nem água, nem garrafinha de água eu levava. Eu tava indo assim com o estômago vazio real, porque pra mim eu me sentia muito bem, eu chegava aqui me sentindo muito bem e tal. Então quando eu descobri a gestação, eu parei de ir, porque eu ficava morrendo de medo de passar mal no meio da rua, porque às vezes minha pressão caía dentro de casa, tipo, no nada, assim. Então eu falei, não, ainda mais forçar o corpo. E quando eu engravidei, eu acho que eu já tava com os meus 58 quilos, gente. Já tinha chegado na meta do que eu queria, né? Que era 58 quilos. Aí, desde então, no primeiro mês, eu não senti que eu engordei, não. Não senti que eu engordei, não. Mas no segundo mês, eu acho que eu já senti meus braços, sabe? A cintura da mulher já tende a dar uma enlarguecida, né? Porque o nosso corpo se prepara desde o primeiro dia até o último dia, ele se prepara todo para receber o bebê, né? Para ele ficar, como é que fala? Para ele ficar encaixadinho, bonitinho, aonde ele tem que ficar. Então a cintura, obviamente, senti que deu aquela enlarguecida, mas em questão de peso eu já ganhei uns pezinhos sim, eu só não sei quanto, eu preciso me pesar para saber. E é isso, sobre a gravidez, muita coisa diferente, né? Muita coisa. Até hoje, como eu disse, até hoje eu não posso sentir muita fome, muito apetite. Porque aí se eu como em cima dessa fome extrema, eu continuo passando mal. Não é uma coisa que eu como e paro, não, é uma coisa que continua. Mas é isso, com o tempo a gente vai aprendendo, eu mesmo fui aprendendo que eu não posso passar muita fome, qual é o grau da fome também, porque se eu for comer toda hora que eu sentir fome, eu, nossa, ia, como é que eu posso dizer? Ia alavancar no peso. E não é uma coisa que eu quero, gente. Não é uma coisa que eu quero. Em todas as minhas gestações, eu não engordei muito. Acho que a que eu mais engordei foi a do Heitor, do Brian. A que eu mais engordei foi do Brian. E não foi nada assim, porque eu lembro que da Bia eu engordei os 9 quilos, que é 1 quilo por mês, né? Pelo menos naquela época era o que o doutor tinha me explicado, que era o normal. Na gravidez do Brian, eu acho que eu engordei um pouquinho a mais. Eu acho que eu devo ter engordado uns 11 quilos.
Porque eu lembro que eu demorei 1 ano pra perder o do Brian. E o do Brian, ele foi o que mais mamou, né? Ele foi o que mais mamou no peito. Ele ficou quase 2 anos, tipo assim, em cima mesmo de 2 anos, mamando. E eu comia bastante, né? E então, demorei mais. Eu lembro que o do Brian, eu até eu fui pra academia, comecei a frequentar a academia pra perder peso. Foi aí que eu consegui perder. Mas dava pra perder em casa com a alimentação, com a caminhada. Mas é que como o Brian me dava muito trabalho em questão de choro, quando era bebê, eu não tinha muita paciência pra me cuidar, assim, sabe? De questão de alimentação e tal. Então, eu não tava muito aí, não. Mas aí tudo bem, né, gente? São fases. São fases. Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado que é difícil e a gente sabe disso. Aí veio depois a gravidez do Heitor. O Heitor foi tranquilo também, porque o Heitor eu tava trabalhando, eu e minha cunhada, a gente trabalhava na padaria, a milhão, então eu não ficava parada, eu sempre tava me movimentando, fazendo alguma coisa. Então eu engordei muito pouco do Heitor, acho que os 9 quilos também, eu não me recordo. E na hora que ele nasceu eu perdi rapidamente, porque eu fiz uma coisa que eu não faria agora. E mãe é mãe, né? Minha mãe maravilhosa sempre me aconselhou. E ela me falava, não faz isso. Por quê? Quando eu tava grávida do Heitor, a minha cunhada mudou de cidade. E eu acho que eu tava por volta de uns 5 meses, se eu não me engano. Eu não me recordo ao certo. Então eu fiquei sozinha na padaria. Porque enquanto nós tínhamos a sociedade, nós dividíamos os horários. Eu trabalhava no período da manhã e ela trabalhava no período da tarde. E quando ela saiu, foi desfeita a sociedade, eu peguei o período integral, porque eu não tinha. Gente, a gente era o primeiro ano de uma padaria, eu não tinha condições de pagar ninguém para suprir o horário da minha cunhada. E pra mim tava tudo bem também, entrar de manhã e sair, né? O problema é que às vezes eu saía da padaria, era 10, 11 horas da noite, mas tudo bem. E o meu esposo trabalhando no torno, não dava pra, né? Aí o que aconteceu? Então, o que eu pensava? Eu falava, gente, quando eu ganhar neném, eu não vou ficar com a padaria fechada, porque não ia ter gente pra ficar. A gente até cogitou do Renan ficar, e na verdade ele até ficou, tentou fazer, ficar pelo menos na parte da manhã, que era a parte, né, que o pessoal pegava bastante pão, já contava com a gente até tentou, mas não deu certo. Por quê? Porque querendo ou não, a padaria, eu falo padaria, gente, mas era uma mini padaria. A gente vendia de tudo ali, tinha um pouco de mercadinho e tal, tinha pão, tinha frios, a gente fazia bolo, a gente fazia bolo de pote, fazíamos lanche, enfim, tinha de tudo um pouco. E era uma ajuda de custo, na verdade, era um dinheirinho, eu e a minha cunhada trabalhávamos pra ela pegar o dinheirinho dela e eu pegar o meu, mas não era algo que, tipo, nossa, ia pagar nossas contas, resolver nossos problemas, não era. E aí, voltando, quando eu ganhei o Heitor, quando eu tava pra ganhar, eu falava, gente, aí todo mundo perguntava, e aí, cara, você vai fechar a padaria? Como que a gente vai ficar? Os clientes falavam, né? Eu falava, não, gente, eu vou ficar só 15 dias. Aí todo mundo, mas você não vai cumprir a quarentena, que é tão importante? Eu falava, não, eu preciso trabalhar e tal. Aí a gente tinha conversado, eu e o Renan, e falou, bom, nesses 15 dias você fica com a padaria aberta pelo menos até o meio-dia. Aí você almoça, depois do almoço você vai para o turno. E a gente tentou fazer isso, né? Só que aí não deu muito certo, aí logo quando eu ganhei o Heitor, e minha mãe falava, Camila, cumpre sua quarentena, fique em paz, Deus sabe de todas as coisas, não vai faltar nada e tal, mas eu tinha medo de perder minha clientela, eu tinha medo de perder os clientes que a gente já tinha fixo, sabe? E o que aconteceu? Eu voltei com 15 dias, gente. Eu lembro até que minha prima veio aqui na padaria, veio ver o Heitor. Olha só, veio ver o Heitor na padaria. Que absurdo, ele era bem novinho. E ela falou, nossa, cara, você tá acabada. Porque, gente, eu não tava magra, não é uma magra bonita. Eu tava chupada, eu tava assim, com cara de acabada. Pensa, uma mãe amamentando, acabou de ganhar neném, passou por todo o processo do parto, que é difícil, é doloroso, é complicado. E toda aquela gestação, essa quarentena é para resguardar o corpo, para você tomar cuidado, mas também é para mãe meio que tentar voltar ao psicológico. Tudo bem que eu acho que para muitas mães
é muito difícil, né, esses primeiros dias. Mas pra mim sempre foi tranquilo, gente. Sempre tive parto normal e cuidar dos meus filhos pra mim era muito tranquilo. Mas voltar pra padaria foi difícil pra mim. Nossa, foi muito difícil. Muito difícil mesmo. E realmente como é que fala? O movimento caiu muito, porque nesse meio tempo, como eu não tinha ninguém para deixar, o Renan tentou, mas muita gente foi buscar em outros lugares, porque é isso, gente. Se você não tem aqui, a pessoa busca em outro lugar e enfim. Mas aí eu fiquei ainda com a padaria aberta, acho que até os 3 meses do Heitor eu fiquei, tentei, mas aí depois eu não consegui conciliar mais, aí tava me fazendo muito mal, meu psicológico tava muito abalado, aí eu falei, não, vamos fechar, e foi quando eu decidi fechar de vez. Aí, o que acontece? Perdi muito rápido, era sobre o peso que eu tava falando, né? Eu me perco nos assuntos, por isso que eu fiz uma pequena cola aqui. Aí, gente, por isso que do Heitor eu perdi peso muito rápido, perdi mesmo, por conta disso. Mas como eu disse, não era um corpo saudável. Quem me via não falava assim, nossa, que moça bonita, não. Falava, nossa, coitada, precisa de ajuda a criança, porque a criança não, a mulher, né, pode dizer, a mãe, porque eu tava assim, quem me via que eu tava bem cansada mesmo. Mas é isso, não reclamo de nada, eu acho que tudo faz parte da nossa vida, uma fase, tudo que a gente passa, seja ou ruim ou bom, é resiliência, a gente tem que tirar algo bom daquilo, entendeu? E é isso, e pra mim eu aprendi muita coisa também, eu aprendi que eu sou forte, que a gente consegue, que é difícil, não é fácil, mas a gente consegue. E por mais que a padaria eu não dei continuação depois, só de ter ficado ali dos 5 meses da gestação sozinha até o 3º mês do Heitor, pra mim foi uma vitória, porque eu mostrei pra mim mesmo que eu conseguia fazer, sabe, as coisas. E é isso. Aí agora, gente, deixa eu entrar numa parte que é muito legal. Eu amo esse assunto, reforma. Gente, eu sou apaixonada. Pra quem não me conhece, eu fiz edificações durante 1 ano e meio, que era o tempo do curso, concluí tudo certinho. Até hoje eu tenho meu TCC guardado, orgulho desse TCC, que é uma área, é um assunto que eu amo demais. E assim que eu terminei o técnico, eu fui para a faculdade e cursei engenharia civil por 2 anos e meio. Eu amo esse nome, engenharia civil, gente. É um assunto que eu amo demais, mas por alguns outros motivos, né, eu larguei minha faculdade, mas tá tudo bem. O conteúdo, enfim, da faculdade nunca saiu de mim, né? Essa questão de reforma, de coisa assim, nossa, eu amo. Apesar que eu não tinha, na faculdade de edificações, não, a gente viu muita coisa. Tanto é que muita coisa que eu sei é em edificações, é no técnico, porque eles entram mais a fundo sobre o assunto. Na faculdade eu não tinha entrado nesse assunto, não. A gente entrava mais em coisa de material, administração, meio ambiente, entrava os cálculos doidos lá e tava entrando em, eu não vou lembrar o nome, mas basicamente falando, a química dos materiais, sabe? Pra você fazer a junção deles e tal. Esses tem aí. Mas eu não tinha cálculo estrutural. Lembrei o nome da matéria dos cálculos, né? Que a gente tinha bastante cálculo. E é isso, gente. Gostava muito, mas é um assunto que eu gosto muito demais. Então, alguém me fala reforma, eu já tô, tipo, ligadona. Eu gosto muito. É um assunto que eu gosto muito de ver na internet, o YouTube, assisto demais também. Então, vamos entrar para essa parte da reforma. O que acontece? Quem viu o tour da nossa casa, viu que nossa casa é pequena e tá tudo bem, gente. Eu não vou fazer nenhuma mansão, não. E tá ótimo pra gente. Óbvio que a gente sempre procura a melhor, a gente sempre quer o melhor, não só pra gente, mas pros nossos filhos também, né? Mas vamos lá. O que acontece? O quarto vai ser ampliado. A princípio, eu tinha pensado, conversei com o Renan, eu queria fazer mais um quarto lá no fundo, porque quem viu o tour viu o espaço que tem. Eu vou, num próximo vídeo, quando o rapaz vir fazer o orçamento, eu vou ver se eu mostro lá por trás, pelo corredor, para vocês terem a noção de como é grandinho lá no fundo. Então, daria tranquilo para fazer mais um quarto. Aí eu tinha a pretensão de tirar o banheiro daqui, do meio entre a cozinha e a sala, porque ia ampliar a cozinha, ia ficar um espaço legal.
e jogar o banheiro lá pro fundo, fazer um banheiro pra gente, um banheiro mais íntimo entre os quartos ali. Mas o que acontece, gente? Eu sinto no meu coração, não sei o porquê, que a nossa estadia aqui é breve. Completou um ano em junho ou julho, que nós estamos aqui. E graças a Deus, muita coisa tem feito aqui. Deus tem nos ajudado muito e a gente também tem trabalhado muito e muita coisa boa tem acontecido aqui. E tá ótimo, porque tudo de bom que eu e o Renan conseguimos fazer, pra mim tá tudo bem, porque vai ficar pra minha sogra e pro meu sogro, sabe? Mas o que acontece? Não adianta a gente construir mansões aqui, porque minha sogra e meu sogro são só eles dois. Então não adianta a gente querer fazer uma puta de uma casa aqui e deixar pra eles, porque é só pros dois, sabe? Eu acho que do tamanho que vai ficar vai estar ótimo. Então, o que eu pensei? De vez a gente gastar, e outra coisa também, a questão do tempo, né? Tudo tem que estar pronto, pelo menos eu espero até o bebê nascer. Porque, gente, quem tem bebê recém-nascido, até com as minhas próprias crianças mesmo. Quando a gente passa por reforma, eu fico com dó deles porque é difícil. Mas bebê recém-nascido é tudo mais sensível. De jeito nenhum a gente chegar aqui e tá, sei lá, quebrando alguma parede aí, Deus me livre, não. Quero que já esteja tudo no lugar e a gente vai conseguir. Então, o que eu conversei com o Renan para ser algo mais barato e mais rápido? Vamos ficar com esse banheiro mesmo, não precisa tirar esse banheiro e não precisa fazer outro no fundo. E lá no quarto não tem necessidade de fazer outro quarto, porque fazer outro quarto ia gastar com outra janela, ia gastar com outras coisas, sabe? Então vamos deixar assim como tá, só vamos aumentar. Como tem a parte do terreno lá fora, a gente aumenta esse terreno, a gente aumenta esse quarto, puxa ele um pouco mais para trás. Um tamanho ok, bom, não um tamanho que vai mexer e vai ficar apertado, um tamanho legal, né? Porque até então, gente, ali essa ampliação que nós vamos fazer é para minhas crianças, pra Bia, pro Brian e pro Heitor, porque o neném vai acabar ficando ali comigo e com o Renan por um bom período, né? Quem é mãe sabe, o bebezinho ele fica ali no seu quarto por muito tempo. E esse nosso quarto só vai ter uma abertura. Do nosso quarto pro quarto das crianças vai ter uma abertura. Não vou fazer porta, não vou fazer uma parede. É uma abertura que vai dar acesso ao quarto deles. E no quarto deles, a janela que tá no meu quarto, eu vou pôr no quarto deles, né? Que é uma janela muito boa. Quando a gente foi colocar a janela lá, naquele quarto, eu fiz questão de ser uma janela grande, porque o que a gente mais... o que eu mais prezo numa casa é ventilação e iluminação. Eu amo, amo. E é super necessário, né? Então, basicamente vai ser isso. Vamos puxar o quarto um pouquinho mais profundo. Parte da parede ali não vai sair, até por questão estrutural. Então, boa parte daquela parede vai ficar. Para ter uma ideia, vocês vão entender melhor depois eu explicando. É a parte da janela. Onde a janela, eu vou fazer uma abertura até o chão e que vai dar acesso ao outro quarto. E aquela janela vai para a ponta do quarto. E ali eu tô pensando em comprar uma porta para colocar. Por quê? Como eu falei no outro vídeo, aqui em casa a gente não tem cobertura, gente. Então, quando eu preciso lavar roupa e o tempo não tá legal, eu sofro um pouco, eu fico um pouco estressada. Porque eu vejo que eu preciso lavar roupa, que o cesto tá enchendo. E eu não tenho como lavar, gente, porque eu não tenho onde estender. Então, o que a gente quer fazer? Fazer um puxadinho lá no fundo. Eu falo puxadinho, gente, mas é botar um telhado lá bem arrumadinho e botar um tanque lá, que lá eu já, tipo, como eu já tô ali no quarto, já saio do quarto, consigo lavar minhas roupas ali mesmo, porque, gente, aqui na frente, vou explicar pra vocês entenderem. O meu tanque fica aqui na frente. E aqui na frente também tem oficina. Trabalha meu sogro e meu esposo, porém, tem um rapaz que traz material pro meu sogro e o meu esposo também pega mão de obra para fazer dele também. E tem um outro rapaz que também vem buscar as peças do Renan quando estão prontas. É chato, porque às vezes de manhã eu quero
Gente, quem é dona de casa sabe, às vezes a gente, antes de tomar um café, a gente já quer colocar a roupa na máquina pra ela ir agilizando. Então, às vezes você tá de pijama, você tá com uma roupa mais íntima, e toda vez que eu tenho que sair lá fora, eu tenho que me arrumar. Às vezes eu quero sair descabelada e nem dá, tem que dar uma arrumadinha, dar um tapa assim pra sair, sabe? E é ruim. E quando se tem bebê recém-nascido, a gente acaba ficando mais relaxada, mais largada. A gente quer algo mais íntimo. Então, por isso, do tanque lá no fundo. Pôr um tanque lá, que lá eu vou lavar minhas roupas, lavar as roupas do neném e não vou ter o estresse, a preocupação de, poxa, hoje tá chovendo, eu tenho uma pilha de roupa de neném para lavar e não vou conseguir. Não vou sofrer com isso, graças a Deus. Vou fazer um telhadinho lá no fundo e é isso. E, e a gente vai fazer o contrapiso lá no fundo também, não vai ficar no... Porque quem viu lá é no mato, é no barro, né? É um pedaço de terreno real cru. Aí a gente faz um contrapiso e vai ficar até um quintal bonzinho para as crianças. A nossa família também tem um integrante, não menos importante. Eu vou mostrar ele nos próximos stories. Tá, gente? Tudo Instagram. Nos próximos vídeos, que é o Thor. E o Thor também, gente, não vou dizer que ele sofre quando chove, não. Quem sofre sou eu. Porque o Thor é um pitbull, ele é um cachorro grande. E eu não gosto de cachorro dentro de casa, gente. Tem gente que gosta. Eu não gosto. Não sei se é porque o meu cachorro é grande, meu cachorro é relaxado, sabe? Ele não é aquele cachorro que se mantém limpinho. Então eu gosto que ele fique lá fora. Porém, quando chove, eu não vou deixar meu cachorro lá fora. E eu boto ele aqui dentro. Só que é uma coisa que me incomoda, sabe? Então o telhado é para o Thor também. Ele precisa também de um lugar melhorzinho para ele ficar. E sobre a reforma é isso, né? Vou tentar, o desafio maior da reforma é encontrar o mesmo piso que tem no chão do quarto. Colocar também lá na parte onde vai ser das crianças, né? E se também não achar, tá tudo bem, gente. Eu vou achar um parecido, um similar, não tem problema nenhum. E é isso. A princípio, a ideia é colocar telha, tá? Colocar telha e depois a gente dá um acabamento com forro. Porque eu não sei se vocês separaram, a laje do meu quarto, ela é terrível, ela é feia. Por quê? Ela, com o tempo, eu acho que meu sogro não fez o chapisco, eu não sei, não fez aquele trem lá no teto. E com o tempo, muita umidade, foram caindo alguns pedaços de lajota e as vigas também, a parte da ferragem, foram se quebrando, né? Aí a gente fez uma amarração lá, já chamamos o pedreiro. Antes da gente mudar aqui, a gente trouxe 3 pedreiros diferentes para dar opinião em relação à segurança. Não sou doida, nem eu nem o Renan, de colocar as crianças ali se tivesse algum perigo de cair, gente. A gente já, antes da gente mudar para essa casa, a gente chamou, senão a gente teria que ter quebrado toda a laje e fazer uma nova, mas isso ia custar caro, né? Aí o que aconteceu? Aí eu preciso pôr o forro ali também no quarto. Então, quando a gente for dar um acabamento de forro lá na parte do quarto das crianças, que vai ser telha, e depois no nosso quarto a gente já aproveita e põe o forro também. E deixa eu ver se eu tô esquecendo de falar algo sobre a reforma. É isso, a gente já chamou o rapaz, porque tem um rapaz que trabalha pra gente aqui, ele é muito bom em acabamento, só que o problema é que ele tem... Problema não, né? A solução pra ele é que ele tem muito serviço mesmo. E como é algo que a gente precisa, assim, agilizar, que é antes do neném nascer, tem que estar pronto, eu não sei se a gente vai conseguir fazer com ele. Eu queria muito, porque é um trabalho que a gente conhece, que a gente confia e tal. Mas tá tudo bem também. Se ele não conseguir, a gente já pediu para ele vir fazer orçamento. Ele ainda não conseguiu vir, mas vamos ver. Se até... Eu já até marquei aqui na agenda. Se até o final da outra semana ele não conseguir vir, aí não adianta a gente ficar esperando. A gente vai ter que procurar um outro pedreiro, que também tem um monte bom por aí, né, gente? Só procurar. Sobre valores, sobre gasto de material, a gente não sabe nada. A gente sabe que vai gastar, né, gente? Porque hoje em dia, você vai fazer um cômodo, você gasta, não tem jeito. Vai gastar. E é isso. Mas vai dar tudo certo no final. Outras coisas que a gente precisa terminar antes do neném nascer é botar a porta no quarto, no banheiro. Eu queria finalizar a cozinha, queria botar a janela. Tem muita coisinha pra fazer. Mas, a princípio, o foco é o quarto, tá? O foco é o quarto. Porque, querendo ou não, eu com um bebezinho no quarto, se tiver que botar uma porta, pintar uma parede, eu fecho a porta e tô lá com ele, ele não vai atingir ele, né?
O que não pode é poeira, essas coisas. Voltei rapidinho. Já até tirei a blusa porque já deu uma aquecida. Olha o tempo lá como tá lindo. Eu ia mostrar pra vocês. O que acontece? O vídeo ficou comprido, gente. Deu 1 hora de vídeo. Então, eu vou dividir ele em 2 partes. Então, vou finalizar aqui esse vídeo. E aí, amanhã tem a continuação desse mesmo vídeo, né, Bia? Isso. E é isso, gente. Não esquece do like, se inscreve no canal, deixa os comentários. Me acompanha lá no Instagram também. Beijinhos, tchau!